Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão no canal Visão Calidoscópica. E hoje eu fiz algum tempo atrás uma live onde eu comecei a live bem provocativo, né? Assim, surtei, e aí? Depois eu falei sobre saúde mental e eu queria voltar a esse assunto e vou explicar por quê. Bom, no lugar fiz aqui, botei um negócio meio azul para o pessoal ficar mais calminho, tranquilo, inclusive eu. Mas vamos lá. É, eu eu tenho uma tendência, uma característica minha, né? Aquele desabafar coisas. Então, nesse ponto, fazer vídeo, assim, para todos ouvirem é uma coisa interessante para mim. E a verdade é que eu já não estava bem há muito tempo e por N coisas que aconteceram na minha vida, perdi meu irmão, expectativas que foram criadas em relação ao trabalho, muitas coisas. Expectativas a respeito da vida mesmo. E aconteceu que na semana retrasada eu tive uma crise de pânico. Na realidade eu já vinha tendo crise de pânico e na semana retrasada eu tive uma daquelas que dificilmente vou me esquecer. E aí? E aí que eu estou em tratamento, vou a psiquiatra, faço análise. A psicóloga que me acompanha falou em síndrome de burnout, né? Que eu tive uma crise, que isso é relativamente corriqueiro no nosso dia a dia corrido. A gente tem que saber se proteger. Então, assim, deixei que muita coisa acontecesse comigo. Então, nesse ponto, temos que entender que há uma permissão, uma certa permissão nossa, quando a gente, para determinadas situações que nos levam até o momento que a gente pira. E vou dizer que tudo bem. Nós temos que levar nossa vida da melhor maneira que nós achamos. A gente pode muitas vezes ir abaixando a cabeça, a gente pode erguer a cabeça, ficar até um pouco aquela coisa mais altiva, para não dizer até um pouco quando você fica de nariz em pé, né? E a gente também pode aprender com tudo. Eu aprendi o meu limite nessa história. Eu ainda estou no processo, onde eu estou recuperando a minha normalidade. Não que eu não esteja bem, não, eu estou muito melhor do que eu estava. Mas é um processo. É um processo onde muitas vezes a gente tem que se dar conta de que temos colegas e amigos que, por vezes, por determinadas situações, a gente acaba entrando em atrito. E a gente, nesses atritos, a gente vai acabar, no caso, como eu estava muito dentro do conflito, você vai acabar sucumbindo a determinada coisa. E sucumbir não tem problema nenhum. Agora você precisa lembrar que se você chegou naquele buraco, você tem a capacidade de sair dele. E quando eu digo capacidade de sair dele, é a capacidade de olhar para cima, ver a saída e escalar até a borda e ir embora. Porque a vida, ela sempre vai continuar. Então eu quis vir hoje falar com vocês um prosseguimento daquele sorteio aí, para dizer que no nosso mundo moderno, nós todos vamos viver momentos em que surtaremos. Quando isso acontecer, quando esse momento acontecer, a gente precisa se cercar de coisas que nos sejam boas pra gente.
E quando eu digo coisas que sejam boas pra gente, eu vou querer dizer o seguinte. No meu caso, eu me afastei do trabalho, optei por fazer vídeos, por fazer lives, porque são coisas que me dão muito prazer. Optei por interagir com pessoas, ainda que através desse meio. E tudo bem. Tem gente que nesse caminho prefere se isolar. Tem gente que nesse caminho prefere viajar. Tem gente que nesse caminho prefere ir para o meio da turba. E cada um vai sentir o que precisa para se curar e poder voltar a ser aquela pessoa que você era. É muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente prossiga, que a gente saiba que a gente tem que dar... Quando a gente vê uma situação dessas, a gente precisa dar apoio à pessoa, porque é uma questão de humanidade. E aprender. E eu espero, sinceramente, que eu tenha aprendido a minha lição. E espero, sinceramente, que eu possa dar o melhor de mim daqui a pouco. Quando eu estiver 100%. É importante estar 100%. Para você poder seguir adiante. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, deem uma olhada, se inscrevam no meu canal. A ideia é a gente poder trocar. E quando eu falo trocar, não estou falando só com gente que é da minha bolha ou do meu campo. Não, a gente tem que trocar com absolutamente todo mundo. É claro que a gente tem que enfrentar as pessoas que a gente não concorda. E tem que ter muito cuidado a enfrentar, porque eu falo isso de coração. Porque a gente tem que saber perceber, quando a gente está nesse enfrentamento, o que a gente quer. Eu prefiro coisas construtivas. Eu acho necessário. Eu acho necessário que haja um entendimento. Eu sou assim. E essa capacidade de tentar entender, compreender, tentar chegar a um lugar comum, um mínimo comum, costumo falar, isso eu não permitirei que tirarem de mim. Porque sem isso, não serei eu. Então um grande beijo, um grande abraço. Para as pessoas que tiveram a mesma coisa que eu tive, vai dar certo. O buraco tá ali, você entrou e você vai sair. E se você achar que te colocaram no buraco, saiba que você tem ainda o meio de sair. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.